Agora eu quero bater um papo sobre o futuro profissional de vocês. A gente sabe que escolher onde estudar faz toda a diferença. Se a faculdade em que você estuda hoje não acompanha os seus objetivos, então chegou a hora de mudar. Na UNA, você transfere seu curso e aproveita até 100% das disciplinas cursadas e continua sua graduação numa instituição conectada ao mercado, com infraestrutura completa e formação prática. Quem escolhe a área de saúde, por exemplo, encontra cursos como odontologia, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, educação física, nutrição, farmácia e medicina veterinária. Além de laboratórios modernos e clínica escola, a UNA oferece estágio garantido em hospitais, clínicas e redes de saúde conveniadas. E tem mais, viu? Quem escolhe a UNA pode aumentar a renda em até 126% depois da graduação. É a oportunidade de investir no seu futuro, em uma instituição que prepara você para os desafios reais da profissão. Se você quer mudar o seu mundo, vem para a UNA. Inscreva-se em una.br. Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias e aquele papo que eu já te falei. Papo com Elias traz pessoas para contarem suas histórias. Todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber como contá-la. E esse é o nosso objetivo. E aí a gente começa a ampliar os horizontes. As ideias vêm e a gente consegue entender como o mundo funciona. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que faz girar a economia criativa aqui em Minas Gerais e no Brasil também. Ela é produtora cultural, empreendedora da área do audiovisual. É um prazer recebê-la. E ela tem como vários projetos, mas o projeto mais conhecido, a Mostra de Cinema de Tiradentes, que está completando 30 anos no ano que vem. Raquel Alac está aqui comigo. Tudo bem, Estamos aqui Raquel? juntos. Mais uma vez, né, Raquel? Obrigada, um prazer estar aqui nesse bate-papo. Legal demais. Raquel, eu nunca te perguntei isso, mas como é que o cinema entrou na sua vida? Como é que é isso? Como é que foi isso? Gente, foi por um acaso, viu, Elias? Assim, sabe aquelas coisas, oportunidades, que se o cavalo passa riado, se você não monta, ele vai embora? Foi um pouco assim. Mas eu comecei a história em Tiradentes, né? O Centro Cultural Ives Alves. Ele era um centro que foi idealizado pelo Ives, que era diretor da Globo. E na época eu trabalhava no SESI e fazia ação global. Então Nossa, era eu muito lembro. ligada. Você lembra desse programa? Claro que sim, legal. Eu Foi vou cortar meu cabelo, primeiro tirar a projeto, identidade. exatamente. Acho que o Tuti apresentava, O não Tuti era? apresentava, Isso mesmo, eu lembro. Foi meu primeiro programa, né? Uhum. E aí, o Ives era um grande pai em Tiradentes, né? Ele tinha uma preocupação com o patrimônio e ao mesmo tempo com os grupos artísticos locais. Eu sou de São João del Rei, Isso. então eu estava sempre ali na casa dele, ele meio que me adotou como filho, assim, me protegia, porque ele falava, você trabalha num programa, eram 800 pessoas trabalhando, né? Uhum. Então ele tinha essa preocupação porque eu era muito nova, né? Como que ia ser Que legal dele. essa relação, né, corporativa que não é fácil, né? Uhum. Enfim. E aí ele teve um câncer fulminante, veio a falecer, e esse centro cultural que ele idealizou lá, que ele tinha um grande desejo de ter um espaço para os grupos locais na cidade, banda, teatro, ele não chegou a ver. E como era muito amiga, esse espaço ficou pronto, foi construído pela Fundação Roberto Marinho, Uhum. e ele ficou fechado 8 meses. E aí eu fui me inteirar o que eu podia fazer para botar esse centro cultural funcionando. Que legal, você foi meio de Foi, cutucar mesmo, exatamente. né? Aí Uhum. a Fundação Roberto Marinho falou, olha, a gente não sabe o que faz, porque a gente não vai administrar, mas ao mesmo tempo a gente tem um compromisso com o Ives. Meu Pensa Deus. um projeto que a gente possa inaugurar, mas tem que inaugurar e continuar funcionando, e a gente vai cuidar da parte administrativa, vamos ver o que nós vamos fazer, criar um conselho, ver com a prefeitura. Então o cinema começa nesse momento que eu falei, bom, inaugurar e continuar Isso. vai ser um cinema. Né? Isso. Quando, numa época que estava acabando os cinemas no interior, né, do Tava Brasil, fechando, de né? Em Minas, Belo Horizonte. fechando, aqui em BH, que já teve 200 salas de cinema de rua. E aí eu pensei o cinema. Apresentei, eles adoraram a ideia. Falou assim, olha, então vamos fazer uma parceria. A gente vai inaugurar em janeiro. Por isso que, inclusive, o evento é em janeiro, porque é aniversário da cidade. Ah, não sabia. Vamos criar um conselho e aí você, então, vai atrás de um patrocínio. Começa a minha história com o patrocínio A aí. sua luta. Para botar esse cinema. Uhum. E aí, quando eu começo a entender um pouco, eu tinha acabado de sair do SESI, abrindo a produtora, a Universo Produção, eu falei, estavam começando as leis de incentivo, então era tudo junto, né? Então, era uma mudança no mercado gigante, né? Na área cultural, modelo de financiamento, lei do audiovisual começando.
Enfim, aí eu fui entender o que era tudo isso, porque era muito nova ainda no mercado, né? Vamos dizer assim, como gestora. Isso. E aí o cinema passa a, então, ter uma outra conotação quando a gente começa assim, como é que eu faço para conseguir um filme? Isso. Onde que eu vou conseguir um projetor? A gente foi comprar um projetor em Montes Claros, que o cinema tinha acabado de tornar a igreja. Aí você descobriu, alguém te deu a dica. A Mônica Cerqueira na época, você lembra? Lembro dela. E aí eu falei, bom, então tem o cinema. Só que todo mundo, toda hora que eu ia perguntar alguma coisa, todo mundo falava assim, gente, até que enfim, uma mostra de cinema em Minas. Minas, que é o estado da videoarte, da crítica cinematográfica, Humberto Mauro. Enfim. Eu falei, gente, eu não pensei numa amostra, né? De cinema com essa conotação de ser um festival. Mas eu falei, é uma oportunidade. Então, assim, deixa eu entender o que é isso. Aí reuni pessoas, né? O Luiz Egnoa, na época, que trabalhava com projetos incentivados. Falei, olha, vamos reunir aqui. A gente está inaugurando um espaço, mas eu quero fazer uma amostra de cinema permanente. Anual. Nossa. E aí a gente escreve o projeto na lei, consigo patrocínio com a Telemig e começa a amostra de cinema Tiradentes. Então foi assim que o cinema entrou para minha vida. E muito pela sua relação com o Ives também, sem dúvida. Foi essa questão de você também estar sempre atento, né, ao que está acontecendo ao seu redor. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Você faz não bem se conter, né? Nem é uma questão do pouco, mas com aquilo que você pode explorar de você mesmo, enquanto potencial, e também ter essa visão de futuro, né? O que eu vou fazer? Como eu vinha de uma formação de programas, né? Eu nunca pensava só no evento, eu sempre pensava numa continuidade, o que o programa pode deixar de legado, o que ele está construindo, enfim. E o audiovisual, então, entra para a minha vida assim. Como é que nasce Ouro Preto, com essa preocupação com a memória? Por que foi isso? Então, foi da experiência de Tiradentes também. Aí, já na terceira edição do evento, eu invento moda de fazer um cinema na praça, em Tiradentes, né? Exatamente. Aí a gente começa numa lona de circo, junto com o Centro Cultural, porque quando tornou uma mostra, eu falei, não posso ter só um espaço de exibição, tem que ter dois. E eu amo o circo, né? E o circo tem tudo a ver com o cinema também, né? Essa coisa da ilusão, né? Do ilusionismo. Enfim, aí a gente vai inventar esse cinema na praça. E aí eu falei, gente, está na hora da mostra ficar conhecida. Como é que eu vou tornar essa mostra conhecida? Aí eu invento de fazer uma pesquisa, porque era mudança do século, né? A gente entrar nos anos 2000, começando o cinema na praça, que ninguém nunca tinha ouvido falar. Já teve nos anos 50 a Kombi, né? Que andava, cine grátis. Mas dentro de um festival, um cinema na praça era a coisa mais inusitada possível. E aí eu faço essa entrevista com 37 críticos, na época, cada veículo, né, jornal, tinha o crítico de cinema, o crítico de teatro. Bem lembrado, né, tinha tudo segmentado. Muito legal, né? Isso. E aí eu falei, bom, eu vou ligar, porque aí eu me apresento, porque eu não era conhecido. Aí eu vou falar da mostra, que também não é conhecida. Vou ter que explicar que é um cinema na praça. E invento uma pesquisa para eles elegerem 5 filmes e os 3 vencedores a gente ia exibir na praça. Na praça. Aí todo mundo falou, essa menina é doida, né? Nossa, porque assim, cinema na praça, olha, cinema tem interferência de luz, né? Tem interferência de barulho, de som. Isso não vai dar certo. Todo mundo falava, era uma coisa... mesmo. Só que como eles eram jornalistas, todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha. Né? Onde que fica Tiradentes? Não existia, né? Não tinha. Tiradentes não fazia parte. Tanto é que a Mostra de Cinema, Tiradentes, ela é o evento precursor da descoberta da vocação turística, né? E hoje bomba, né, Enfim, Tiradentes? Resumindo, que a história é grande, dá até filme, viu, Eli? Mas aí ganha os 3 filmes. Sim. Ganha Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, do Glauber, Terra em Trânsito também do Glauber. E Limite, do Mário Peixoto, de 1930. Os 3 para exibir na praça. 3 filmes dificílimos. Antigos, dificílimos. De exibir. Eu vou atrás das cópias, porque era película, né? Falei, meu Deus, onde que eu vou conseguir essas cópias? Foi aí que eu me deparei de que não existia um banco de dados, você não sabe quem é dono dos filmes, né? Porque não é necessariamente o diretor. Isso. Né? Aonde você vai encontrar. E eu falei, meu Deus, agora eu estou perdido, que eu faço uma pesquisa para ficar conhecido. Sim, e agora eu não consigo exibir esses filmes. E aí que todo mundo fala, não, vai na Dona Lúcia Rocha, porque a Dona Lúcia Rocha vai te ajudar, né? Mãe do Glauber Rocha. E foi aí que a gente ficou muito amiga, fui.
E eu falei, eu preciso, porque eu tinha que pedir licença para todos os herdeiros, né? Não ia ter tempo hábil, não ia ter nada, enfim. E ela te recebeu bem? Não só recebeu, que ela falou assim para mim, Raquel, eu vou conseguir as cópias, mas tem uma condição. Eu falei, qual, dona Lúcia? Eu quero ir todos os anos na Mostra de Cinema de Tiradentes. Gente, que legal! Foi desse jeito. E ela foi todos os anos, até ela morrer. Tinha um banquinho que ela ficava sentada. É mesmo? Era impressionante. Eu não sabia disso, Raquel. E a Mostra de Ouro Preto, então, surge dessa aflição toda de cópia. Eu falei, gente, nós temos que discutir sobre isso, né? Porque cadê a memória? Os filmes não podem morrer. Né? Os filmes... passam, são feitos naquela, mas eles podem ter, novas gerações podem ter acesso a esses filmes. Então eu falei, eu tenho que falar de um filme sobre memória, sobre preservação. Aí o Ângelo Osvaldo, na época, era secretário, e ele falou assim, não, quando eu voltar a ser prefeito, você faz o festival lá. Porque na época tinha uma prefeita e ela era contra a cultura. Eu falei, não dá para eu começar uma coisa. Então a gente começa 2006 e 2007, no ano seguinte, a Mostra Cine BH, porque os filmes que a gente exibia em Tiradentes não chegavam no circuito comercial. Então eu falei, a gente precisa discutir mercado. Olha. Então nisso nasce o programa Cinema Sem Fronteiras, janeiro, o cinema de Tiradentes, que é focado no contemporâneo. Ouro Preto em junho, a gente fez 21 edições agora, focado na preservação memória, e a gente convida a educação para fazer parte. E depois, um ano depois, começa a Cine BH para ser o evento internacional, né, de Belo Horizonte e também da Universo. De 5 anos para cá está com foco na América Latina. No terceira edição da Mostra em BH, o Brasil Cinemundi, que é um evento de mercado. Então, são 4 empreendimentos que fazem parte hoje do que eu chamo desse guarda-chuva, que é o Cinema Sem Fronteiras, que é um programa que abrange todo o ecossistema do audiovisual. Cidades do interior também, né? E aí começou, né, o prefeito perguntar, como é que eu faço para trazer uma amostra para cá? Como é que eu faço? Eu falei, gente, eu criei um produto que eu não tenho como fazer, vender, se a gente não tiver presente, né? E aí a gente criou vamos dizer assim, um pocket audiovisual, que é o cinema na cidade. São 2 dias em cada cidade que é contemplada. A gente leva o cinema e também destaca os valores artísticos locais. Então tem sido muito bacana. O próximo evento nosso vai ser agora em Congonhas. E a gente consegue exatamente atender uma demanda imensa de Minas, são 853 municípios, pouco mais de 60 tem sala de cinema. E a gente está conseguindo também destacar esses valores que estão nas cidades do interior, seja grupos folclóricos, banda de música, né, quilombolas que têm projetos maravilhosos que muitas vezes não tem oportunidade de apresentar na cidade. Sim, o circo também, né? Tem atividade circense, eu vi de Itabira, mágica, tem palhaço, malabares. Enfim. A gente está trazendo um pouco essa ideia de convivência na praça, né, de unir as pessoas, famílias, amigos, né, tirar um pouco as crianças do foco do eletrônico. E tem sido grandes encontros, né? É muito legal, Raquel. Nossa, bonitas histórias, mas muito inusitadas, né? Sim. Cada uma tem uma historinha para contar, viu? E muito assim, a partir de demandas, né, que surgem para você. E de observação, né? Que a gente olha, né? Às vezes você está ali fazendo um evento, acha que é isso que está acontecendo, mas tem tanta coisa que se coloca, né? Essa história do Cineop é sensacional. Porque é a partir da mostra de cinema que você não encontra a memória brasileira, e aí você fala, poxa, alguém tem que trabalhar com isso. E o mercado, por exemplo, a gente está falando, né? Porque o audiovisual, acho que talvez é o que tem mais tido transformação, né? Depois da pandemia, então nem se fala. E aí o que acontecia? A gente só tinha cada filme só tinha 2 películas para rodar o Brasil inteiro. A película desgasta. Minas Gerais nunca era pautado para entrar no circuito comercial. Né? Então, se a gente olhar hoje para Minas, né, como eu disse, pouco mais de 60 tem sala de exibição, não existiam os complexos de shopping, né? Nós estamos falando de 25 anos atrás, né? E era película, que produzir cinema era caro. E aí as pessoas, através da Mostra de Cinema Tiradentes, falavam, Raquel, você não quer trazer meu... cá? Não, trazer meu filme. Mostrar o meu filme. Me ajuda a lançar lá em Minas. Isso. Eu falei, meu Deus, aí eu fui entender que mercado que era esse, né? Que tipo de configuração de filme conseguia entrar no circuito comercial. Então foi a partir disso que surge a Mostra Cinema de Belo Horizonte. Então todos os eventos nasceram de uma contextualização daquilo que era uma deficiência, vamos dizer, uma ausência, né, de que existia no mercado nessa área, no momento que também que era tudo novo, né? Surgia
a retomada do cinema brasileiro, as leis de incentivo, quer dizer, uma nova configuração de financiamento da cultura, e também essa visão que a gente ajudou muito a lançar do novo gestor cultural, que o gestor cultural geralmente era aquele que trazia show, né? Promovia show, não tinha uma outra concepção. Então é show na exposição, é show, né, dos baianos, né, do carnaval temporão. A gente trouxe um outro conceito do gestor cultural que trabalha com planejamento, né? Que tem programas que são contínuos, que são estruturantes, né? Que promove desenvolvimento social, humano, econômico, que valoriza o território. Então, essa concepção do novo gestor, eu acho que a Universo ajudou muito sim. a contribuir para que outras iniciativas surgissem, né? Pessoas já passaram por você e hoje administram projetos delas? Tem projetos próprios e a gente vê, por exemplo, em Minas Gerais não tinha nenhum festival de cinema. Hoje quantos tem, né? É verdade. Então, assim, eu acho que a gente inspirou a própria cidade de Tiradentes. Hoje virou uma cidade de indústria do casamento, indústria de eventos. Toda vez que você vai lá no fim de semana, está acontecendo alguma coisa. É verdade. Quando a gente começa lá, tinha 450 leitos, hoje tem mais de 5.000. Então, a gente vê a transformação da cidade a partir dos programas, né, que a gente desenvolve, e eu não falo hoje só a Universo em si, isoladamente, eu acho que é o contrário, tem muitas produtoras que estão, né, no Brasil, em Minas, promovendo eventos que deixam de ser só eventos para serem encontros que transformam pessoas, cidades. Eu acho que é isso, talvez, o que me move, assim, entendeu? De pensar que a gente trabalha além do evento, né? Raquel, cinema de rua, você sonha em que a gente possa voltar a ter cinema de rua em Belo Horizonte? Eu sonho com uma reforma no Cine Belas Artes, que acho que a gente tem ali 3 salas, são preciosas, né? Precisa desse cuidado, né, do cinema. A gente começa Cine BH deixando o Cine Santa Teresa como um grande legado, não sei se você lembra, mas a Mostra Cine BH ela começa no Cine Santa Teresa, que estava totalmente abandonado, né, que tinha moradores invadidos, que tinha já destruído internamente, né, era fábrica de macarrão, já tinha sido boate. Então a gente começa deixando esse legado de recuperar esse cinema, embora não foi o projeto que a gente desejou na época, porque a gente queria o formato original. Hoje o cinema está lá, então acho que iniciativas como essa podem acontecer em todas as regionais de Belo Horizonte. Quantos equipamentos culturais, né, a prefeitura tem que pode tornar sala de cinema, né? O próprio circuito da Praça da Liberdade, quando a gente levou a Mostra Cine BH para lá, foi exatamente para provocar uma necessidade de abrir editais para os gestores públicos, porque foi uma reforma muito fechada, né, para as empresas que iam adotar, né, cada equipamento. Não foi pensado que os equipamentos teriam que ser abertos para o público. Então a gente começa ocupando e ficamos 7 meses conversando para achar um formato. Então a Mostra Cine BH foi um evento precursor e apontou esse caminho e essa necessidade de ser um espaço para a gestão, para os gestores culturais ocuparem, né? O próprio CCBB, que não tem sala de cinema, a gente batalhou, na época eles prometeram fazer 2, não fizeram. Eu falei, então faz o seguinte, eu vou transformar essa sala multimeio em cinema e você vai abrir no edital a possibilidade para o audiovisual. Olha, fizemos só, isso, entendeu? O cine, o próprio teatro deles, falei, nós vamos montar um cinema, fizemos uma abertura lá, e a possibilidade de não ser só cinema, mas ser também um espaço audiovisual. Só que a diferença, Elisa, é porque o cinema você tem que criar hábito. Então você tem que ter pelo menos uma programação contínua, né? Nem que for uma vez por mês, de 15 dias, uma vez por semana. Então, quantos espaços públicos, como o Sesc Paládio, Cine Teatro Brasil, que recuperaram seus equipamentos, mas não voltaram a ter uma programação né, recorrente de cinema. Então eu estou nessa luta agora, que vai muito além dos eventos. Né? Que legal isso, Raquel. Raquel, o cinema brasileiro, né? A gente teve indicações para o Oscar, né? Vencemos o Oscar também. Vive um bom momento? Vive, eu acho que o cinema brasileiro ele tem se descoberto, assim, acho que de dentro e também para fora, né? O Brasil Cinemundo, esse evento de mercado que a gente faz, são 17 edições. A gente, o que é ele, né? Assim, só para mostrar um pouco da questão da internacionalização, né? Desse momento do cinema brasileiro.
A partir do Brasil Cinemundi, em que projetos são selecionados que ainda estão no papel, na fase de argumento, e que a gente começou a fazer um movimento de trazer a indústria audiovisual para cá. Belo Horizonte nunca foi uma capital que teve indústria audiovisual, né? A gente tinha que ir para Rio, para São Paulo, para fazer. A gente trouxe um movimento deles conhecerem os projetos ainda no papel e a partir daí estabelecer coprodução em parceria. Então, só para dar esse dado, né, são vários projetos, são 17, então cada ano passa em torno de 30 projetos, e o nosso sonho é ver esses projetos tornando filme e esses projetos ganhando as telas do Brasil e do mundo. Projetos como Bacurau passou por lá, Olha Benzinho, Elon, né, do Ricardo, Tinta Bruta. Então, assim, a gente está fazendo um livro agora, fazendo esse levantamento, e a gente muitas vezes não vê esse filme no circuito do Brasil, Sim. mas vê ele sendo premiado lá fora, né? Então, acho que o cinema brasileiro está há algum tempo para cá, não é recente, muito pulsante, né? Eu acho que esses novos talentos estão sendo descobertos e cada vez mais a gente tem sido fonte não só de pesquisa, de informação, mas de interesse por pessoas, produtores da França, da Alemanha, principalmente da Europa, querendo coproduzir com o Brasil. E a gente tem reunido isso no Brasil Cinemundi, vendo esses cinemas nascendo, né? Então, eu acho que a gente está também, por um outro lado, com políticas públicas em funcionamento, que é fundamental. A gente não vai sobreviver e nem viver de cultura se não tiver política pública. Então, a gente está num processo em que a Ancine está, né, funcionando, está aí agora arranjos regionais. Então, essa possibilidade de investimento, né, de recurso, não é por falta de recurso, né? A gente tem aí o Fundo Setorial do Audiovisual. Isso tudo promove também oportunidades para que esse cinema exista, né? E não falta criatividade no Brasil, né? Não é, né? Não é por isso. Não falta diversidade, entendeu? Então, assim, não falta histórias para contar. Isso. Então, acho que o cinema brasileiro só precisa da oportunidade de chegar até o público. O Gabriel, do Filmes de Plástico, esteve aqui com a gente também, né? E ele reclamou muito do estado de Minas com relação à questão de fomento ao cinema. Você concorda que a gente atrasamos um pouco aí com relação ao estado de Minas? Como é que é? Sim, eu não resta a menor dúvida, assim, a dificuldade que a gente tem, inclusive do diálogo, né, de olhar para essa potência que Minas que representa não só no audiovisual, na cultura, e como que as próprias políticas que hoje existem, da Lei Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, como é que elas foram maltratadas, né? Não é? Porque é um dinheiro que pela primeira vez chega na ponta, né, de todos os municípios, sabe? Então, assim, uma boa gestão faria com que esse dinheiro tivesse um efeito multiplicador, né? Então, assim, realmente é a primeira vez que a gente faz Ouro Preto sem a presença do governo de Minas. Primeira vez? Primeira vez, em 21 anos, né? Então, assim, isso é muito triste porque nós estamos falando de memória, de preservação, nós estamos falando do nosso país, do nosso estado, uma cidade patrimônio da humanidade, entendeu? E outra coisa, os estados, eles têm uma participação muito preponderante nos festivais de cinema, porque eles sabem quanto é potente você contar a história do seu estado, né? Você apresentar o seu estado. Sim. A gente produz conteúdo o tempo todo, né? Nós estamos aqui no programa produzindo, que põe, né, com acesso aberto, que você pode conhecer histórias, conhecer pessoas, e tudo começa por aí, né? Pelos encontros, pelas conversas, pelas ideias, né? E eu acho que esse trabalho que a gente faz, né, eu acho que a grande força motriz é a capacidade de você transformar ideias em experiências coletivas. Mas isso só começa quando você encontra. Sim. Né? A gente certamente vamos sair daqui e trocar várias ideias para dar algum fruto. Exatamente. Né? Muito legal, Raquel. Raquel, público, a gente está conseguindo formar público para o cinema brasileiro? Você se preocupa com isso também nas suas mostras? Como é que é? Sim, eu acho que esse é um dos desafios, né? As mostras nossas ficam cheias, então, assim, durante as mostras a gente comprova que o cinema brasileiro tem público. Não é? Esse é um fato. A questão é o hábito, né? Houve uma mudança de hábito pós-pandemia, né? Hoje é muito fácil você assistir um filme, você ter acesso do filme pelas plataformas, né? Então você está na sua casa, no seu conforto, você vê a hora que você quiser. Então, essa mudança de hábito, ela já existiu. Você vai no cinema para viver uma experiência. Você vai numa mostra, não é só para ver um filme. Você vai para ver um filme, você vai para refletir, você vai para encontrar quem faz cinema, Sim. Você vai tentar conhecer pessoas novas, né? Cada um tem uma motivação que leva a ir a um evento.
Mas, como eu disse, como o cinema é hábito, a gente precisa pensar um pouco nessa continuidade, né? E acho que essas duas campanhas do Oscar, um dos legados que eu achei foi exatamente fazer com que o público voltasse à sala Você notou de isso? cinema. Com certeza, né? Não é? Assim, ainda estou aqui, né? Principalmente foi alavancou os cinemas, né? As bilheterias, enfim. E aí você vai no cinema, você gosta, aí você fala, vamos na próxima semana? Aí você começa a criar esse hábito, né? É igual ir na missa, quem vai todo domingo, o cinema é isso. Aí também. você vai criando essa chance. hábito. Então, assim, tem público para o cinema brasileiro. A gente não tem muitas vezes dinheiro, né, compatível para lançar um cinema, fazer uma grande campanha de lançamento, né, fazer com que as pessoas saibam que filme está sendo exibido, né, essa permanência nessas 2 primeiras semanas né? é preponderante para ele continuar em cartaz. Então, assim, às vezes tem muito investimento no fomento e pouco na distribuição, né, e pouco na exibição. Então, esse equilíbrio ainda é desfavorável para o cinema brasileiro. Então essa história das 2 primeiras semanas define se o filme continua ou não? Isso é verdade mesmo? Se ele for bem, né, ele continua. Na segunda semana, no horário que ele entrou na primeira. Uhum. Se ele já não for bem na primeira, por isso que a primeira é importante isso aí, ele já passa a ser 2 horas da tarde. É verdade. Ele já muda, ele já sai, por quê? Você está falando com empresários, né? Todo mundo tem conta para pagar, quer manter o lucro. Então, assim, só mantém na faixa nobre aquilo que está sendo rentável. Legal. Raquel, a gente teve agora, né, no Kikito, no Gramado, o filme Nosso Segredo, ganhando. E o da Grace passou. Sim. Nós vivemos um momento bom aqui em Minas também. Você vê isso ou não? Como é que é? Você sabe da história da Grace? Vou contar aqui para você. Por favor. Vou contar. Legal. Porque eu tenho muito orgulho. Porque a Grace passou sempre foi do teatro, né? Ela tinha uma carreira esplêndida no teatro. E a Mostra de Cinema Tiradentes sempre revela novos talentos. E aí, a nossa equipe curatorial falou assim, vamos homenagear a Grace Passou. Eu falei, ótimo, vamos homenagear a Grace. Aí, liguei para a Grace, falei, Grace, tem um convite para te fazer. A equipe, a organização, a curadoria escolheu você para ser a nossa homenageada. Ela falou, o quê? Eu falei, homenageada no audiovisual, mas eu sou das artes cênicas, Raquel. Eu falei isso, não, você é uma multiartista, e você já está, ela tinha acabado de atuar como protagonista, né, do filme do André Novaes, e a gente estava olhando exatamente essa mudança de linguagem, né, assim, o cinema dialogando com todas as artes. O cinema sempre dialogou com todas as artes, mas a gente estava vendo que não existia mais barreira, né? Uhum. Ela falou, não, Raquel, eu vou aí pessoalmente na produtora. Aí ela chegou lá e falou assim, Raquel, eu estou muito preocupado com o convite que você me fez, porque eu acho que isso aí vai acabar com a minha carreira. Falei, como assim? Vai me queimar, Raquel. Você não está entendendo, eu não posso aceitar esse convite. Eu falei, Grace, deixa eu te falar uma coisa. Se queimar você, vai queimar a mim. Você acha que eu vou fazer um convite para te queimar e para me queimar? Vamos pensar de outra forma. Então foi assim a conversa, entendeu? Interessante. Então quando eu vejo ela estreando um longa-metragem... Você fala, opa, tem um dedinho meu aqui. E falar assim, eu falei assim, Grace, vou até inclusive na pré-estreia do filme, que vai entrar em cartaz, né? Uhum. Mas a história da Grace no audiovisual, né, na direção... E isso começa com a Mostra de Cinema Tiradentes. E aí ela falou assim, aí foi uma conversa difícil no início, e aí ela foi elaborando, aí ela falou assim, então vou fazer um convite. Eu quero exibir um filme novo. Então você coproduz Vaga Carne comigo, que era a peça de teatro. Uhum. Isso eu tô falando assim, de outubro para um evento que era em janeiro. Nossa, eu falei assim, topo. Você topou? Topei. Falei, top, levanta o que precisa que eu vou atrás desse recurso. Aí consegui com Minas o teatro, consegui não sei o quê, foi abatendo várias coisas, no final faltava pouco recurso, né? Para pagar mais o elenco, fizemos Vaga Carne, estreamos na Mostra de Tiradentes com ela sendo homenageada. E daí ela voou para o mundo, né? No audiovisual. Muito mais hoje no audiovisual do que nas artes cênicas. Exato. Você abriu outras portas para ela. Totalmente. Mas no começo ela ficou como boa mineira desconfiada. Não, você vai queimar minha carreira. Eu não posso aceitar esse convite. Mas ela ficou encucada assim. Como assim eu ser homenageado num festival de cinema?
Pena que ela não estreou na Mostra de Tiradentes, né? Não deu tempo, né? Agora a produção tá intensa demais. Aí né? tá pegando, né? Mas tá, isso é muito legal, né? Você vê que a pessoa Foi criou muito vida própria. E fizemos uma coprodução, a primeira, inclusive, da Universo. Em menos de 4 meses, que loucura. Foi bacana demais. Raquel, E aí, só respondendo a sua pergunta, então Minas está cheio de talento, né? Assim, tem muitas produtoras, a animação em Minas, né? Tá dando um show de produções, né? O primeiro longa-metragem do interior, né? Do Igor Bastos, enfim. Tá até difícil de escolher como que a gente faz, né, dessa reserva, porque muitas produções estão saindo de Minas e também eu acho que a Filmes de Plástico é um grande case nosso, né? Muito, em Contagem, né? Eu sou apaixonada com eles e você sabe, tem um caso interessante também, porque eles nasceram nos nossos eventos, cada um de uma forma, e hoje eles são nossos parceiros. Hoje eles dão prêmio no Brasil Cinemundi para quem está em início de carreira, para, vamos dizer assim, isso é uma contrapartida que eles dão em reconhecimento a tudo que eles receberam. Muito legal. O Gabriel esteve aqui e agora eu me lembrei. Ele falou que o pai e a mãe dele sempre frequentavam a mostra e levavam ele. E ele começou a fazer curso lá. Muito legal. Oficina. Ó, quem não vai lá, procura o Gabriel, Filmes de Plástico. Nós temos um papo muito legal que tem tudo a ver com esse papo que a gente está tendo aqui. Muito bom. Raquel, vamos pensar um pouco mais para frente agora. Tem algum projeto que você tem vontade, deseja fazer e ainda não foi possível? Como é que é? Olha, eu desejo ter uma plataforma, entendeu? Eu espero que ela seja bem breve, ela já está sendo concebida mentalmente e no papel desde quando começou a pandemia, né? Porque foi assustador, né, Elisa? Assim, quando a gente se viu, né, dentro de casa, né, em todos os sentidos, mas vou levar para o lado do campo de trabalho. O que é a essência de um evento? São as pessoas se encontrando. Exatamente. E aí, de repente, a gente se encontrar, mesmo a gente adaptando, reinventando, né, fazendo o evento online, eu falei, gente, e aí? Né? A gente olha um pouco para dentro, qual que vai ser o nosso futuro? Nossa. E eu falei assim, bom, uma plataforma. Isso assim, a pandemia começou em março, em abril eu já estava com essa ideia da plataforma. Só que a gente nunca tem necessariamente o dinheiro para investir. Por um outro lado, foi importante, assim, né, esses quase 6 anos, eu acho, da gente amadurecer, porque foi muita transformação em muito pouco tempo, né? Acho que o digital entrou avassado. Exatamente. Né? Assim, pelo menos acho que uns 10 anos, né? Porque agora a gente ainda está lidando com a inteligência artificial. Mas a plataforma é meu próximo projeto, vai chamar Mostra Mais, já é um spoiler aqui. Que ótimo. Espero que na Mostra de Cinema Tiradentes a gente possa falar alguma coisa mais concreta sobre ela, que ela está nesse caminho assim conceitual, mas ao mesmo tempo eu preciso, né, de investidor. Mas vai ser uma plataforma de conteúdo, ela foi pensada também hoje, né, com a cabeça, vamos dizer assim, atual, de não ser uma plataforma de exibição de filmes, mas a gente poder compartilhar conteúdo que está sendo produzido. Por exemplo, o seu próprio, né, programa, ele pode estar ancorado ali na plataforma, principalmente se fizer parte das nossas mostras. Porque o que a gente quer? Eternizar e compartilhar conteúdo que não termine nos 9 dias no final de cada evento. Verdade. Muita gente quer ver. Muita gente quer o catálogo. Muita gente quer uma entrevista, quer uma fotografia, quer... assim, a gente atende o mundo inteiro nessa área de pesquisa sobre o cinema brasileiro. O audiovisual, gente, tem uma potência, assim, que talvez a gente conheça muito pouco, né? Assim, do que a gente pode extrair dali. Né? Você tem estudos de comportamento, estudos na área da psicologia. É um personagem que você se identifica e pode transformar a sua vida a partir daquela história. É tanta coisa que mexe. Então, essa plataforma, ela vem ocupar, vamos dizer, talvez aquilo que já existe de forma que a gente não consiga atender, nos nossos acervos dentro da produtora, né, que não podem morrer com a gente, né, que tem que ganhar essa sobrevida aí para que seja acessado, e ao mesmo tempo também pensar no nosso futuro, né? Eu fico pensando até quando eu vou ficar conseguindo construir evento, entendeu? Exato. Vai ter uma hora que a idade nossa também já bate, entendeu? Que isso, Raquel. A gente tem que pensar para frente. Não, concordo. Mas a mostra tem gente jovem trabalhando com você. Acho que mas essa experiência eu acho que é muito bacana porque ela vai ser contínua, né? Dos 3 eventos, dos 4 eventos.
Legal. Raquel, já que você falou de você, vamos conhecer um pouco da Raquel. Eu tenho aqui a buzina do Chacrinha. Você lembra do Chacrinha? Não, lógico, demais. E o Chacrinha, ele buzinava geralmente o calouro ruim. E aí eu vou dar uma buzinada aqui e vou pedir para você buzinar quem ou o que você quiser, que você acha que merece dar um puxão de orelha. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Chico Pelúcio, temos um papo com o Chico Pelúcio. Eu buzinei, ele virou e falou assim, eu acho um absurdo as pessoas que não entendem o que é lei de incentivo à cultura e por aí vai. O Pererê, quando buzinei, ele falou sobre a guerra. Ele acha, né, um escândalo, a gente tem em pleno século XXI a guerra ainda. Então, eu vou dar 2 buzinadas e você fique à vontade. Eu vou pensar em coisa que ruim. Ruim, exatamente. Que eu não desejo. Que não deseja, exatamente. Eu acho que incomoda. Então vamos lá, ó. Fique à vontade para quem você vai buzinar ou para o que você vai buzinar. Olha, eu vou buzinar para intolerância. Eu acho que a gente está num momento que a gente tem que revisar os nossos posicionamentos, né? A gente não consegue mais conversar, a gente não consegue conviver dentro das diferenças, né? A gente vê isso começando, né, dentro da política. Quantos grupos de famílias, quantas famílias se desfizeram em função da intolerância, né? E aí eu vou juntar a intolerância também com a indiferença. Você não enxergar o outro, né? São coisas diferentes, mas elas caminham, vamos dizer assim, no mesmo estrago. E acho que esse mundo requer um pouco mais de afeto, né? De diálogo, de aconchego, de acolhimento, né? Eu acho que a gente está vendo muita gente deprimida, muito suicídio, né, que aumentou consideravelmente, inclusive nos jovens. Então, eu hoje faço uma campanha contra a intolerância e contra a indiferença. A gente tem que saber enxergar quem está do nosso lado e a gente tem que saber conhecer, respeitar as diferenças e saber conversar. Boa, muito legal. Raquel, você acredita em Deus? Acredito. Como é que é o seu Deus? Olha, acredito muito em Deus. Eu sou muito devota de Nossa Senhora. Ah, é Nossa Senhora? Eu propago o nome dela com muita força, principalmente Nossa Senhora Desatadora dos Nós, quer dizer, a mãe de Jesus é a minha. Mas eu tenho como aliada, porque ela tira muitos nós do meu caminho, pessoal e profissional. Vou na missa todo dia 8. É mesmo? Entendeu? Na igreja de Nossa Senhora Desatadora. Então já fica o convite, Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. É incrível, é incrível, assim. E eu tenho uma sensibilidade, eu sou um pouco sensitiva, então eu converso com Deus mesmo, escuto através do meu coração mensagens e propago isso, assim, para outras pessoas, porque a fé é o que nos move, gente. Você já imaginou você não acreditar em nada? Nada. É muito triste, então, assim, né? cada um tem uma forma, então, assim, de acreditar, mas acredite, né? E outra coisa, sonhe, né? Seja grato. Lindo, né? Então, assim, Deus faz parte da minha vida desde sempre. Eu sou de uma cidade do interior, em que São João del Rei tem uma igreja a cada esquina. Isso, sou de sinos maravilhosos. De uma família que tinha bispo, arcebispo. Então, assim, eu fui criada dentro desse ambiente, principalmente católico, mas que hoje, para mim, a religião é uma escolha dos homens. O importante é você ter uma crença, né, espiritual, que a gente não é só matéria, né? Assim, alguma coisa tem uma razão. A gente está aqui nessa vida com uma missão, com um propósito, né? Muito legal. Como é que é o seu Deus, assim? É um Deus mais atento, ou um Deus que castiga, um Deus... Como é que é o seu Deus? Não, meu Deus é bem moderno, assim. Eu acho que ele gosta de todo mundo igual. Nós é que somos diferentes, né? Nós, homens, né, mulheres, seres humanos que escolhemos o caminho, nós temos o livre-arbítrio. Então, assim, o meu Deus, ele é muito bondoso, é um Deus, assim, de muita luz, né? E ele é igual para todo mundo. Legal, boa. Filme inesquecível, Raquel? Nossa, tem alguns, mas tem um episódio, assim, Lavoura Arcaica. Não, eu adoro esse filme. Esse filme foi emblemático. Por quê? Na Mostra de Cinema Tiradentes, porque é um filme difícil, só que ele marca vamos dizer assim, uma nova forma de criação, né? Como ele foi concebido, todo mundo vai para uma fazenda, lê roteiro, né? O Luiz Fernando. E ele propõe, eu acho que ali foi uma mudança de paradigma de criação. Né? E a gente vai exibir esse filme em Tiradentes. Ainda não tínhamos a estrutura que a gente tinha, era uma lona que já não era só de circo, né? Quando a gente muda para a rodoviária já era um pouco um complexo, mas era uma lona branca que ainda trazia luz, né? Porque hoje a gente forra tudo, mas não era, quer dizer assim, estou querendo dizer um ambiente favorável para você ter uma imersão num filme tão difícil. Tão difícil. E esse filme ganha o júri popular
Poxa. Na Mostra de Cinema Tiradentes, o primeiro ano que a gente introduz o júri popular. Então, assim, acho que foi uma resposta que me marcou muito, assim, o filme, a forma de criar, a resposta que o público recebeu. Né? Porque é um filme difícil. E aí mesmo. eu falei, gente, a mostra, as pessoas que vêm aqui estão muito abertas a consumir um novo, né? A gente tem que acreditar nisso, vamos fazer coisas arriscadas, né? Então esse foi um filme que me marcou muito, assim. E um outro filme que me marcou muito foi Cronicamente Inviável, do Sérgio Também Buarque, assisto esse filme. que é um filme também que não chegou a larga escala, mas a gente foi exibir esse filme na praça pública em Tiradentes. Nossa. Foi a sessão mais difícil que eu tive, porque eu tive um divisor de águas. As pessoas que vaiaram aquele filme tá ali, aquelas que falaram, isso mesmo. Eu falei, gente, meu curador foi botar esse filme na praça. E eu não tinha visto o filme, né? Fui ver na praça. Aí, só que a cidade, né, muito ainda... muito morador ainda, né? Assim, bem cidade do interior de 5 mil habitantes, só que tinha uma ala de artistas que falava, não, a gente vê coisas muito piores, né? Porque tinha cenas que não eram apropriadas, adequadas. Eu falei, gente, se eu passasse esse filme hoje, eu ia ser crucificada. Nossa, né? Raquel, ainda bem que mas são coisas que marcam, que é assim, de você arriscar, né? Não fui eu que arrisquei, mas eu topei arriscar, né? Mas eu acho que é isso que você rompe, né? Barreiras, que você faz a gente ter uma visão crítica, né? São essas possibilidades de experimentar um novo. Ótimo, ótimas lembranças. Lavoura Arcaica, Cronicamente Inviável. Muito bom, muito bom. É porque eu fui buscar lá atrás, né? Porque Marte 1 é lógico que mora no meu coração, né? Central do Brasil. Mas fui buscar 2 títulos para gerar uma curiosidade, quem não conhece. E filmes difíceis, assim, não é? Quem não conhece para assistir, né? Muito legal. Uma atriz. Uma atriz... Regiane Faria. Por quê? Sou fã da Regiane, assim, eu vi também a carreira dela, a Regiane começa apresentando, né? Fazer algumas apresentações e de repente ela vai ganhando, né, as telas, vai protagonizando e continua, foi homenageada junto comigo no Carnaval do Samba Queixinho. Isso. E a gente tem essa, vamos dizer assim, essa afinidade gratuita, sabe? Assim, enquanto ser humano, enquanto mulher, a gente, né, se admira. E, ao mesmo tempo, acho que ela tem uma carreira brilhante, assim, desejo que ela continue aí para sempre no cinema brasileiro. Muito bom. E o ator? Ator... A Selton Mello. Né? O Selton Mello, eu gosto muito do estilo dele. O Selton foi nosso homenageado na 4ª mostra. Ele é mineiro. Tava vendo ele ganhar o Kikita agora, falando, né? Então, assim, eu acho que ele tem uma singularidade muito forte, assim, que ele atua, ele também dirige, ele também... já, né, não está mais na televisão ali, mas ele produz, enfim. E essa coisa que ele traz também da mineiridade, né? Ele não perdeu essa mineiridade dentro dele. Sensacional, muito bacana mesmo. Agora tem, a Assembleia reconheceu que a mostra é patrimônio do Estado. Como é que é isso, Raquel? Gente, quando a gente menos espera, né? Porque eu nem imaginava que tinha esse projeto de lei lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu tive lá apresentando o case a convite do Mauro Tramonte, que é presidente da Comissão de Turismo, para uma plateia que veio de Monte Verde, né, que é um distrito ali de Camanducaia, e Monte Verde está muito largada, né, que já teve aí, e os paulistas que estão tomando conta. É mesmo. Então eles vieram pedir um socorro, entendeu? Na Assembleia, para criar lei, para proteger, para tornar, né, continuar viável. E aí ele me chamou para apresentar o case. E aí ele gostou tanto que ele falou assim, não, a gente precisa proteger esse evento. E criou esse projeto de lei que ele carimba como de grande relevância, né? Já foi sancionado pelo governador. Não é que ele virou lei que eu tenho recurso, né? Porque tem estados que vira lei e carimba um orçamento. Verdade. Não é o caso nosso, né? Quem dera se fosse. Né? Mas mesmo assim, Brasília teve problema agora, né? Mas o que acontece? Quando você tem uma lei, pelo menos, além de você olhar de forma diferente, você fala assim, olha, isso aqui é prioridade. Prioridade, pô. É isso. Então, assim, entre escolher o que você vai patrocinar, ou de repente aquilo que você vai destacar como representatividade do Estado, a Mostra de Cinema Tiradentes tem essa proteção, vamos dizer assim. Muito legal, ou essa parabéns, deferência, viu? Né? Parabéns. Parabéns ao Mauro Tramonte também, né? A gente tem que reconhecer, dúvida, foi né? muito que legal. Bom ele ter visto na cultura essa potência. Agora né? ele vai ter que ir lá em Tiradentes. Vai, com certeza, vai. Raquel, a gente está caminhando para o final e eu queria saber de você o Brasil do futuro. Qual que é o Brasil do futuro da Raquel Alac?
Olha, eu espero que seja um Brasil que goste mais de si mesmo, né? Assim, um Brasil que se reconheça dentro do próprio Brasil, né? Que seja um Brasil que veja a potencialidade que a cultura tem, que seja um Brasil com mais educação, com mais oportunidades, né? Com menos desigualdade e principalmente um Brasil que possa sonhar, que tenha essa capacidade de imaginar outros mundos possíveis, né? O que o cinema é? O cinema te leva a esse convite, né? Você imaginar futuros possíveis. Então eu espero que nesses 30 anos que a gente está atuando com cinema, vendo tanto talento, tanta criatividade, tanta diversidade, que isso também represente circulação, né? Que essas imagens possam continuar sendo contadas, que esses filmes possam circular pelo país, pelo mundo, mas principalmente que a gente juntos, né, de uma forma coletiva, porque ninguém faz nada sozinho, possa fazer um Brasil sem medo de sonhar seu próprio futuro. Bacana. A população está envelhecendo. Você acha que a nossa sociedade está preparada para a pessoa idosa? Olha, eu acho que está mais do que já teve, né? Tanto a gente saber envelhecer, enxergar nessa velhice que não é o fim da vida, como a gente também pensar o que nós vamos oferecer para esses idosos, né? Em termos de políticas públicas, em termos de condição né, de vida, de qualidade, de dignidade. Eu acho que já teve, mas eu acho que tudo só funciona bem quando você tem bons gestores, boas lideranças e políticas públicas pensando a forma da gente estar aqui nesse planeta, nesse mundo, né? E aí tem várias coisas que a gente pensa, né? Quem está tendo filho hoje, como é que vai ser essa geração futura, né? Quem tem a oportunidade de ter pais que antes a perspectiva era 60, agora 80, né? Eu tenho tia de 102 anos. É mesmo? De Lá em vida, São João del Rei? São João del Rei, Olha, entendeu? que maravilha. Eu tenho a outra de 95, perdi um avô com 95. Pô, então você vai viver muito tempo. Então Raquel, assim, eu espero. Ué, pela genética. Agora, pelo estresse que eu sofro, eu não sei não. O estresse, a incerteza, a insegurança, aí tem vários ingredientes, né? Isso, que eles não passaram por isso, né? Ah, legal demais. Raquel, muito obrigado. Obrigada a você, adorei, viu? Valeu demais. E a gente te encontra com certeza. A gente te encontra nas redes sociais, Raquel, como é que é? Olha, meu Instagram é Raquel_Alac, H-A-L-L-A-K, e na Universo Produção, que a gente está sempre ali, de uma certa forma, comunicando, né? Apresentando ideias e fazendo essa conexão com as pessoas, que eu acho que é o principal. Tá bom. Obrigado, parabéns, viu? Obrigado, muito legal. Viu? Chegamos ao final de mais um papo. Descobrimos aí que ela desata nós para poder fazer acontecer a mostra de Tiradentes. Isso é muito legal. Gente, a gente também está no Instagram, que é o @Papo com Elias. Tem também o nosso canal no YouTube, que é esse que você está vendo. Se inscreva já de uma vez, Papo com Elias no YouTube. E o meu Instagram, que é o Elias.Sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu sobrei.